Boa noite, pessoal. Espero que tenham gostado aí da surpresa, né? Deixa eu só explicar para vocês, né? Eu sei que a gente está em período junino, né? Aliás, julino, mas a gente ficou tanto tempo desprovido dessa confraternização que a gente quer estender ainda mais, né? Mas nesse clima mais friozinho, a gente não consegue resistir a uma convocação dessa. Mas quando a gente estava no período difícil da pandemia, de muitas incertezas, né, da falta desse contato, geralmente eu quebrava um pouco essa tensão em volta desses encontros virtuais, iniciando cada aula, isso tanto em introdução como em história do direito, iniciando cada aula com uma música, né? Às vezes tinha uma relação mais próxima daquela matéria, outra nem tanto, né, como a de hoje. A gente vai aproveitar apenas o nome fonte. A gente vai falar sobre fontes do direito, né, fonte do desejo, que talvez não seja tão interessante assim, né, mas vamos tentar fazer com que a aula flua da melhor maneira possível. E hoje a gente está revivendo um pouco essa possibilidade, né, de remotamente mesmo a gente falar sobre os assuntos da aula. Aqui eu vou dizer rapidamente algumas regras que a gente estabelecia lá naquela ocasião das aulas remotas. Se vocês quiserem falar, podem ligar o microfone, se sintam à vontade de ligar a câmera, quem quiser ligar, quem não quiser ligar também não tem problema. Só peço que, enquanto não falem, enquanto não estiverem falando, vocês mantenham os microfones desligados. Afinal de contas, vocês já passaram por isso, né? A maior parte daqueles que estão aqui hoje já tiveram tempo também na aula remota, então não vou dizer muita novidade, certo? Bom, outra questão que eu acho que é importante já dizer logo do início é que a presença de hoje vai ser aferida de uma forma diferente da habitual, que é a maneira como a gente aferia a presença nas aulas até o semestre passado. Isso porque essas aulas estão sendo gravadas, né? Então, de antemão, vocês estão dando autorização para, eventualmente, figurarem lá nos vídeos do YouTube. E para possibilitar aqueles que, por alguma razão, não estiverem sincronamente assistindo a essa aula, verem depois, porque eu vou disponibilizar esse vídeo lá no SIGA, certo? Se o SIGA voltar ao normal, né, em algum momento, porque eu tentei a tarde inteira e não consegui. E aí, a presença vai ser como? Vocês vão responder a uma questão que eu vou colocar lá no fórum, no SIGA, e vocês vão ter até a segunda-feira da próxima semana para responder a essa questão, ok? Quem responder a questão, independentemente de participar desta aula sincronamente ou não, vai ter a presença garantida, certo? Bom, dito isto, vamos agora falar sobre fontes do desejo, não, fontes do direito, né? Como a gente iniciou antes de começar a... Peraí, Raísla... Pois não, Raísla. Professor, boa noite. Boa noite. Antes de iniciar a aula, eu só queria tirar uma dúvida. Pois Queria não. saber em relação à nota da unidade 3, como é que vai ser? Você já está querendo vocês nem receberam a nota da segunda unidade, já estão querendo saber da terceira, né? A da terceira vai ser uma avaliação diferente que a gente vai fazer no finalzinho da unidade. Quando fechar todo o conteúdo, a gente faz essa avaliação. Viu? A gente ainda Pronto, tem tá ok. algumas coisas. A gente vai terminar fontes do direito hoje, aí depois vai começar com norma jurídica e a teoria do ordenamento jurídico e os aspectos estruturais. Eu acho que daqui a umas duas Tá semanas a ok, gente está concluindo. obrigada. Certo? Da primeira unidade, Felipe está perguntando aqui, sim, na quinta-feira a gente vai ter a DR coletiva, depois da apresentação do grupo, ia ser de todo modo na quinta-feira, mas como o grupo de hoje, né, o grupo 6, ficou para quinta-feira no primeiro horário, no segundo horário, a gente dá prosseguimento à aula e faz a DR coletiva, não apenas das provas, como dos seminários. Eu entrego as duas notas num dia só, se preparem, né? Prepare o coração. Certo? Bom, é bom assim, uma pancada só, né? E aí
não tem nem condição de se recuperar. Hoje, pessoal, a gente vai dar continuidade ao estudo das fontes do direito, né, como a gente estava falando, depois que a gente iniciou, antes dos seminários, pela chamada legislação, né? Até lá, naquela ocasião, a gente, antes de falar sobre legislação, a gente... Deixa eu só colocar aqui para vocês. Como vocês estão vendo aí, né? Peraí. Cuidado, peraí. Naquela ocasião, a gente falava que essa construção em torno das fontes do direito, ela visa a impingir no estudioso, né, no jurista, a compreensão de que as fontes são fruto de uma atitude racional, organizada do Estado, e tudo passando pelo Estado. Porque não basta agora, principalmente sob a égide do regime capitalista, haver um controle sobre o sujeito de direito, né? Ou sobre o direito. Sobre o sujeito de direito, é preciso também fazer com que o próprio direito seja controlado. E esse controle se exerce de maneira mais facilmente se o que a gente chama de direito for necessariamente vinculado à produção estatal, a um trabalho próprio e específico e único do Estado, certo? E é por isso que a gente começa sempre a conversar com vocês sobre fonte pela legislação. A legislação geralmente é aquela que se coloca como, de maneira mais objetiva, tanto que é tida como uma fonte imediata. Você tem uma dúvida, como eu tive hoje, uma dúvida sobre determinada situação do Código de Processo Penal, eu vou no Código de Processo Penal e tento tirar essa dúvida, tento sanar essa dúvida, ok? E Bia muito bem apresentou, né, todas as possibilidades, não todas, mas as mais importantes possibilidades de legislação, a própria Constituição, a Constituição Estadual, a Lei Orgânica Municipal, né, os níveis são os diplomas constitucionais, ou seja, que constituem os entes federativos numa federação, obviamente, certo? A lei complementar e a lei ordinária, que é uma divisão que a gente tem aqui no ordenamento jurídico brasileiro, a medida provisória, o decreto regulamentar, e agora a gente vai chegar em uma outra fonte do direito. E aí vocês vão dizer, professor, mas você disse que as fontes do direito, elas são controladas pelo Estado. O costume jurídico também é controlado pelo Estado? Porque, olha só, se eu coloco aqui para vocês, como tem no slide, vocês estão vendo o slide, né? Responda aí. Pronto, perfeito. Se eu coloco aqui como uma das características do costume jurídico ser ele fruto de uma prática social individualizada, como é que eu posso exercer sobre essa prática individualizada o controle do Estado? E aí é isso que a gente vai falar, é sobre isso que a gente vai falar um pouco hoje. O direito, como vocês devem ter conhecimento, o direito, ele nasce, se a gente for considerar direito, as primeiras manifestações que tratam de regras com vistas a estabelecer padrões de conduta, né? Eles nascem como costume, como hábitos. Tanto que... Tem uma pessoa querendo entrar... Tanto que... quando a gente... falou lá atrás, né? A gente fez essa associação. Quando as pessoas começam a se comportar de determinada maneira e começam a pensar na utilidade de estabelecer, inclusive, sanções a desvios dessa maneira tida como correta, a gente começa a desenvolver formas jurídicas, né? Câmara Cascudo dizia que o direito é o plano do costume, é a capitalização do costume no plano da normalidade. Para dizer que, de fato, é o costume a primeira manifestação do direito. Só que a gente vai ter que fazer uma diferenciação, uma distinção entre os costumes, de uma forma geral, como a gente vê, costume de...
Eu tenho um costume, os nossos costumes de andarmos vestidos, os nossos costumes de cumprimentarmos, os nossos costumes, enfim, até às vezes alguns cacuetes ou etiquetas, né? A gente tem que diferenciar esse plano, essa ordem de comportamento, do que a gente chama efetivamente de costume jurídico. Costume jurídico só merece essa denominação se o costume estiver revestido desses dois requisitos. Primeiro, tem que haver em torno dele uma convicção de obrigatoriedade, ou seja, a ideia de que você deve cumprir aquele costume jurídico, porque se você não cumprir, você está sujeito a uma determinada sanção. Afinal de contas, como a gente já viu, a coercibilidade é uma das notas do próprio direito a diferenciar, por exemplo, de outras ordens de comportamento, outras ordens éticas, né? E ele tem que se estabelecer como um uso continuado. Ou seja, se você começa a enxergar um determinado costume e ele se descontinua, ele não se prolonga no tempo, ele não tem relevância tal a ponto de ser chamado costume jurídico. Foi um costume momentâneo, orientado pelas mais diversas ordens éticas, ou pela religião, ou por hábitos mesmo sociais e tal, mas não merece o título de costume jurídico, certo? Então, a gente tem esses dois elementos de forma a caracterizar o verdadeiro costume jurídico. E aí, geralmente, vocês vão ver nos autores também uma distinção entre os vários costumes. Vocês vão enxergar, por exemplo, costumes que são invocados pela própria lei, quando se diz assim, olha, quando você quiser resolver determinado conflito, você pode recorrer aos costumes. E é a própria lei que diz isso. Então, quando a lei, ela própria, ela invoca a possibilidade de aplicação do costume, a gente pode dizer que se trata de um costume secundum legem, ou segundo a lei, certo? Por outro lado, quando o costume jurídico, ele não está explícito na própria legislação, mas ele é aplicável em determinadas situações, principalmente para colmatar, para suprir lacunas no ordenamento, na legislação, a gente fala em um costume praeter legem, ou seja, ele vai completar a lei, certo? E aqui a gente tem um exemplo na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Essa norma, esse artigo 4º da lei, diz o seguinte: quando a lei for omissa, ou seja, em algum caso que ela não resolve a questão de forma explícita, existe uma lacuna na lei, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. A gente vai falar logo mais sobre a analogia e os princípios gerais de direito, mas eu quero que vocês guardem em princípio que o costume praeter legem serve para quê? Para suprir uma omissão da lei, ok? Nós temos também o que a doutrina chama de costume contra legem. E aí o costume contra legem, ele pode assumir duas formas básicas. Ou é aquele costume que representa, aponta para um desuso, ou seja, a lei que caduca, a lei que não tem mais amparo social, né? Ou quando o costume, ele de fato contraria a regra legal e estipula uma nova regra. Há quem diga que a própria Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, no seu artigo 2º, ela veda o costume contra legem no nosso ordenamento jurídico. Por quê? Porque ela diz que apenas uma outra lei pode revogar uma anterior, certo? Mas há quem constate essa possibilidade. E, de fato, pessoal, se a gente observar que algumas regras terminam por
cair em desuso, né? Ou leis que não pegam. Eu sempre me recordo da lei do Código Transnacional, do Código Trânsito Brasileiro, que estipulava a obrigatoriedade de um kit de primeiros socorros em todo o carro. Isso foi estipulado como obrigatório, né? E essa regra foi tão esgarçada, foi tão criticada, que depois o legislador, observando a desuetudo, né, o desuso, terminou por revogar essa lei. Mas já havia, no âmbito da vigência dessa lei, um desuso. As pessoas, os próprios guardas de trânsito, às vezes, não faziam essa exigência, certo? Porque era assim, de nada adiantava. O kit de primeiro socorro tinha lá band-aid, esparadrapo, a gás e tal. Assim, em 99,9% dos acidentes de trânsito, esse tipo de preparo, por uma pessoa que entenda, não ia resolver, né? Quanto mais por quem não tivesse nenhum tipo de formação de primeiros socorros, certo? Então, de fato, terminou sendo revogado. O que prova que é possível, sim, haver esse tipo de movimento social para deixar de lado ou dar ineficácia, né? Emprestar ineficácia a uma norma legal, ok? E aí eu pergunto a vocês, como é que, voltando à primeira pergunta sobre o costume jurídico, como é que eu possibilito o controle do Estado nessa fonte do direito especificamente, no costume jurídico? Alguém tem alguma ideia? Não? E a resposta está aqui, a partir da jurisprudência. Mas eu vou trazer para vocês, antes disso, antes de falar de jurisprudência, um caso prático, importante, para ver a aplicabilidade do costume jurídico. Veja o que diz o artigo 155 do Código Penal. O artigo 155 define o crime de furto, que diz assim: subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. E lá no parágrafo 1º, diz assim: a pena aumenta-se de 1/3 se o crime é praticado durante o repouso noturno. Ou seja, o crime de furto praticado durante o repouso noturno, ele tem uma pena aumentada, certo? E aí eu pergunto a vocês, pessoal, a lei diz o que é que ela considera repouso noturno? Não. Não. O que é que vocês consideram repouso noturno? O que é que vocês poderiam considerar repouso noturno? Seria de algum horário de 8 da noite ou 9 da noite, 10 da noite até 5 da manhã. Por que você se fixou nesses horários, de 10 da noite às 5 da manhã? Só pela questão da violação da casa. Ai, não lembro agora. Isso lá, domicílio. Violação do domicílio. Isso. Que Mas, tem, acho que, um limite, que tem esse horário que se considera noturno. Aí, a partir das 5 da manhã é que pode, não é isso? Que também não tem na lei, mas foi convencionado. E a partir das 9 da noite, eu acho, até 5 da existem manhã. divergências. Quem mais? Quem poderia me dar outro parâmetro? Professor, eu acho que sendo mais simplista, eu acho que é tipo assim, repouso noturno, acho que é o momento em que as pessoas usam para dormir mesmo. Tipo, no momento em que elas estão no estado de vulnerabilidade maior, porque elas têm uma vigília, digamos assim, diminuída. Justamente porque estão Perfeito. descansando. A finalidade da lei deve ter sido essa, né? Se a pessoa estava em casa, no seu repouso noturno, né, estava com a guarda abaixada e estava mais vulnerável a ataques contra o seu patrimônio, né? Mas aí, e se a pessoa é um vigilante e que ele dorme durante o dia e fica acordado durante a noite? Ele não repousa. Como é que eu resolvo esse problema? Ou então um gamer ou alguém que troca o dia pela noite, né? Vocês estudando de madrugada sem repousar para a prova de introdução, né?
Eu acho É um que problema. não entra em discussão isso, professor? Tipo, vai ser caso a caso, o que é repouso noturno para cada um? Não sei, Ou não? não Ou foi sei. Eu acho que foi convencionado ser só à noite, o período da noite, repouso noturno, pronto. Não importa se uma casa, por exemplo, mas o bandido entrou de madrugada, só que essa pessoa passa a noite trabalhando, programando, e Certo. o período dela de sono foi à tarde. Então, não vou poder aplicar isso aqui é o sei o quê? Majorante? Não sei não. É um aumento de pena, um Um aumento aumento de específico. pena a esse bandido que furtou durante a noite porque não se aplica ao caso. Eu não sei, eu acho que não. Vamos Até ver. porque não deixa de ser um ser humano, né? Tipo assim, o ser humano ele é condicionado a dormir de madrugada, ele tem aquele horário ali, teoricamente. Então, ficaria até complexo você avaliar caso a caso, porque, por exemplo, um gamer, como é que você vai comprovar? Não, porque nesse horário aqui eu estava jogando tal jogo. Tipo, Isso. é muito. O direito teria muitas aberturas. Quem poderia me dar outro parâmetro? Distinto do que já foi falado aqui. Eu Não sei. poderia dizer assim, olha, quando tivesse escuro, poderia considerar noturno, né? E aqui em Natal, por exemplo, às vezes existe uma época do ano que 5h30 já está tudo escuro, ou quando está chovendo, né? Então, às vezes, 4h30 já está escuro quando está chovendo, né? Isso aí faz então uma coisa. Eu acho que é definido na hora e não simplesmente no escurecer, porque dependendo da região vai escurecer antes do que o outro. Então, Mas veja, na a lei penal não fala em hora. Onde é que a gente vai pegar esse parâmetro para poder, quando estiver aplicando a pena, dizer que a pessoa furtou durante o repouso noturno ou não? decisões, jurisprudência, O não sei. costume jurídico é uma saída. Se você observar o costume, vamos lá, se a gente comparar os costumes lá de Cruzeta, né, onde eu trabalhei já, e os costumes de São Paulo, a gente vai ver uma disparidade enorme, né? Nova York é a cidade que nunca dorme, segundo Frank Sinatra. Então, se a cidade está sempre em movimento, não há repouso noturno, né, teoricamente. Mas os costumes, eles podem variar. Isso pode ser levado em consideração pelo juiz na hora da aplicação da pena. Ele pode levar em consideração os costumes do local para aplicar ou não esse aumento de pena especial. Entende? Por isso que, nesse caso, é importante a consideração sobre os costumes. Certo? Mas a gente não vai resolver esse problema aqui ainda. A gente vai voltar a ele em outros 2 momentos aqui na aula de hoje. Compreendido, pessoal, o que significa o que vem a ser o costume jurídico? Nesse caso aqui, seria um costume jurídico que suprisse essa lacuna? Seria um costume jurídico secundum legem, praeter legem ou contra legem? Eu acho que seria praeter legem. Praeter legem, perfeito, porque vai suprir a lacuna da lei. E em nenhum Exatamente. momento a lei penal ela está fazendo menção expressa a recorrer ao costume, certo? Exatamente, perfeito. Alguma dúvida? Vamos lá, jurisprudência. E aqui é que eu faço a chave, o link entre o Estado e o costume. Porque eu já disse a vocês que toda essa formulação das forças do direito, ela visa a imprimir uma certa racionalidade a essas construções, a essas origens do direito, certo? Mas a gente viu que o costume jurídico ele nasce de forma, às vezes, até fragmentada, né, diluída em toda a sociedade. Por mais que a gente exija dela, dessa fonte, para ser reconhecida como tal, uma fonte do direito, um uso continuado, né, um espraiamento pela sociedade. Mas o costume jurídico, ele só recebe essa chancela quando é reconhecido, no final das contas, pela jurisprudência. E o que é que vem a ser jurisprudência, pessoal? É bom que a gente frise aí
como está aí no slide, para vocês nunca cometerem um equívoco que é muito comum, e eu vou dizer a vocês qual é já já. A jurisprudência é uma série de julgados que guardam entre si uma linha essencial de continuidade e coerência. Eu não sei se vocês já tiveram alguma experiência na prática ou com algum parente, né, com algum amigo, companheiro, companheira, marido ou mulher, que já atua na prática jurídica, né? E aí pode ter escutado assim, eu estou fazendo uma petição aqui, eu estou fazendo um parecer, eu vou buscar uma jurisprudência para colocar aqui para reforçar o argumento que eu estou utilizando, certo? E aí muitas vezes a gente vê nas peças sendo referida a uma jurisprudência, quando na verdade não é uma jurisprudência. Por quê? A jurisprudência, ela exige a ideia de série de julgados. Não pode ser um julgado isolado, ou não pode ser tampouco um julgado que vá de encontro a como determinado tribunal está decidindo, entende? Então, quando eu falo, por exemplo, em jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, eu vou ter que verificar como é que esse tribunal está decidindo determinada matéria de forma continuada. Se eu pego um julgado ou um julgamento, um acórdão, que ele vai destoar da série de julgados que aquele tribunal está acolhendo de forma majoritária, essa não é jurisprudência. Esse pode ser tido como um julgado, pode ser tido como um precedente, certo? Mas não é jurisprudência, certo? A jurisprudência, ela implica o reconhecimento de que aquele entendimento está mais ou menos consolidado naquele tribunal. E aí, outro detalhe importante. Eu posso falar em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, certo? Quando eu fiz a minha pesquisa para o doutorado, eu analisei a jurisprudência do STF sobre denúncia anônima. Eu poderia ter ampliado a pesquisa para ver também a jurisprudência do STJ, mas eu tive que reduzir, porque não conseguiria terminar a tempo. E, como é uma matéria constitucional, disse, não, o que vai me interessar, de fato, é a jurisprudência do STF. Alguém levantou a mão? Daniela. Professor, você colocou aí método indutivo. A minha dúvida é, beleza, eu entendo por que método indutivo, mas não seria mais coerente ser método dedutivo, não? Porque são várias séries de julgados, no caso, várias decisões que vão deduzir uma decisão. Tipo, é o todo por uma parte, e não a parte induzindo ao todo. Perfeito. Ou estou errado? Vocês se recordam do texto que a gente colocou para vocês, de Posner, que fazia a distinção entre o common law e o direito legislado? Num parágrafo lá, ele diz, olha, muita gente indica que na jurisprudência só se visualiza o método indutivo, né? E aí ele faz várias críticas a essa limitação. Mas por que eu destaquei aqui para vocês? Porque normalmente, como a gente no método indutivo, a gente parte de casos particulares para estabelecer regras gerais, há uma associação imediata com a formação da jurisprudência. Como é que se constitui a jurisprudência, né? Você decide um caso X e diz que deve se aplicar tal norma jurídica, ou deve se interpretar uma norma jurídica de determinada maneira, certo? Aí você decide um outro caso Y, muito próximo daquele X, e diz, nesse caso também, a interpretação que deve valer da norma jurídica é essa, é mesmo no caso X. Aí você decide um caso Z, entre outras pessoas, mas também naquele caso você reconhece que a norma deve ser interpretada da mesma maneira como foi interpretada no X, nos casos X e Y. Então, você parte de casos particulares para construir uma norma geral. É o contrário do que acontece geralmente com a legislação, em que eu tenho uma norma abstrata, geral,
que se aplica a casos específicos. Entende? A construção da regra jurisprudencial ou da orientação jurisprudencial, ela é feita a partir de casos particulares. Mas, no final das contas, eu tenho uma visão geral desses casos particulares e enuncio uma súmula ou enuncio um entendimento jurisprudencial, entende? Por isso que eu destaquei aqui o método indutivo. No caso, como a análise é feita caso a caso, seria indutivo por isso, né? Tipo, ele não pega, ele não generaliza todos os casos de uma forma... Ele generaliza a partir do particular. Ao contrário da lei. A lei você parte do geral para o particular. Você parte do geral que diz assim, matar alguém, pena, reclusão. Fulano matou cicrano. Fulano, portanto, vai se sujeitar a essa pena de reclusão. Você tem uma regra geral e aplica no caso específico, né? Na jurisprudência acontece ao contrário. A formação da norma jurisprudencial eu tenho esse entendimento no caso X, no caso Y, no caso Z, W e tal, e aí eu posso construir uma regra a partir dessas observações particulares. Entende? Está mais visível? Eu não tô, eu só escuto, eu só vejo a minha tela azul. Vocês têm que se pronunciar aí. Sim, ela falou no chat. Tá bom, valeu. Alguma dúvida, pessoal, sobre a jurisprudência? E aí o link que eu faço com o costume jurídico o costume jurídico também é controlado pelo Estado porque ele precisa da chancela do reconhecimento dos tribunais, que, afinal de contas, são órgãos estatais, né? Quando a gente fala em direito do common law, a gente lembra logo tanto da Grã-Bretanha como dos Estados Unidos. Mas, muitas vezes se diz assim, a Constituição da Grã-Bretanha é uma Constituição consuetudinária, né, costumeira. E muitas das coisas que são vigentes, têm força de obrigatoriedade na Grã-Bretanha, elas não passam de costumes consolidados ao longo do tempo. Mas esses costumes, eles só têm um reconhecimento do Estado porque existe a jurisprudência para chancelar esses costumes, certo? Então, é um direito consuetudinário, mas com chancela jurisprudencial. Ok? Vamos lá, ainda sobre o repouso noturno. Eu não fiquei satisfeito porque a lei dava essa brecha, o costume jurídico dava 1000 possibilidades. Aí onde é que eu vou buscar um outro parâmetro, um outro guia? Jurisprudência. Vamos ver o que diz a jurisprudência do STJ. O STJ tem se manifestado no sentido da incidência da majorante prevista no artigo 155, parágrafo 1º do Código Penal, mesmo na hipótese de furto praticado durante o repouso noturno em estabelecimento comercial, em que não tem gente dormindo, entende? Ou residência desabitada. Não tem ninguém dormindo também em residência desabitada. Sendo indiferente o fato de a vítima estar ou não efetivamente repousando. O caso dos gamers lá, ou dos estudantes de direito estudando introdução na madrugada. Certo? Então, observem, a jurisprudência do STJ deu uma solução possível, uma interpretação que está consolidada naquela corte sobre o que se considera repouso noturno. Porque você pode ter várias dúvidas. Uma loja comercial que não tem ninguém repousando pode pode dar ensejo à aplicação dessa majorante do repouso noturno, né? Ou uma casa desabitada, certo? Então, a gente viu que a jurisprudência do STJ entende que pode sim. Ok? Tranquilo, pessoal? Aí a gente tem uma outra faceta da jurisprudência, né, do STJ, que diz assim: o legislador, eu acho que é do mesmo... Esse aqui é do STJ, esse aqui também é do STJ. O legislador tinha em mente, ao estabelecer a aludida causa de aumento, o fato de a coisa
está mais desprotegida, dada a precariedade da vigilância durante o repouso noturno, que deve ser entendido como o período em que as pessoas se recolhem. No caso, reconhecido que o crime foi perpetrado às 5h30, durante o inverno, ou seja, tem repercussão a estação do ano também, né? Ou seja, ainda durante a madrugada, mesmo que as pessoas possam começar o dia mais cedo em uma cidade interiorana, no local dos fatos, conforme o reconhecido nos autos, as pessoas estavam repousando, o que basta para justificar o aumento na terceira fase do cálculo dosimétrico. A jurisprudência agora lançou luz sobre outro aspecto, né? Sobre a questão do horário, certo? E sobre a possibilidade de a gente verificar o propósito do aumento de pena nesse caso, certo? A coisa está mais desprotegida, porque a gente está repousando ou supostamente está recolhido, né? Tem menos atenção, é menos visível a subtração da coisa alheia. Ok? Compreenderam a aplicação da jurisprudência? Bom, aí a gente chega na doutrina, certo? A doutrina nada mais é do que o resultado do trabalho do cientista do direito. O cientista do direito, ele vai fazer doutrina, né? Então, quando a gente pega um livro de introdução, o doutrinador, ele vai dar a sua visão de mundo. Talvez seja mais difícil para vocês compreenderem a função do doutrinador quando diante de um caso prático, né? Porque vocês talvez tenham dificuldade de ver como é que a teoria se conecta com a prática. Mas suponhamos, a partir do próximo semestre, que vocês estão pagando direito penal, o livro de direito penal que vocês comprarem vai ser escrito por um doutrinador. E ele vai dar a visão que ele tem sobre a interpretação das normas de direito penal. Certo? Então, vocês estão lá com o livro de Zaffaroni, de direito penal, no livro de Paulo Bonavides, constitucional, né? O curso de direito constitucional dele. Então, vocês vão se valer da experiência, do estudo, do preparo de pessoas que se debruçaram sobre aquela matéria para resolver inquietudes, né? Perplexidades da prática ou mesmo da sua vida, da teoria mesmo, de cada ramo do saber. E quais são as funções da doutrina, pessoal? Basicamente, ela atua em todos os momentos do direito. Na elaboração da norma, né, na elaboração legislativa da norma, na interpretação da norma e também na aplicação da norma. Então, é difícil imaginar que um legislador responsável, racional e minimamente comprometido com o seu mistério de legislador, ele vá elaborar um projeto de lei sem ter conhecimento algum sobre aquela matéria. Ou ele vá votar um determinado projeto de lei que está em votação sem ter convicção sobre como deve se guiar o seu voto, certo? E essa convicção pode ser construída a partir da leitura dos doutrinadores. Então, vocês, todos os deputados federais, daqui a 4 anos, que eu tenho certeza que ninguém vai se candidatar nessa eleição de agora, né? Mas 4 anos vocês fazem uma bancada boa, né? E vão lá para o Congresso Nacional. Lá chegando, alguém diz, olha, a gente precisa de uma legislação sobre controle da prática de reconhecimento facial no Brasil, que houve um escândalo e que essas empresas que venderam esse produto estão utilizando esses dados até para fazer fraude bancária, financeira e tal, certo? Então, a gente precisa de um controle. Para vocês fazerem uma lei dessa natureza, vocês têm que ter um conhecimento sobre esse objeto do saber, né? Então, talvez seja até mais necessário que vocês compreendam a respeito de
tecnologia, biotecnologia, né, de formas de exercer esse controle, do que propriamente de direito em si. Talvez não fosse o livro da dogmática jurídica que vocês fossem pesquisar, mas livros sobre cibernética, né? Então, vejam como é importante a doutrina na elaboração das leis, mas também na interpretação das próprias normas legisladas. Hoje mesmo, como eu falei para vocês, eu tive uma determinada dúvida e fui buscar, né, existia um programa que vocês, obviamente, não tiveram acesso, mas era meu Deus, é o Show do Milhão, que você podia recorrer aos universitários, né, do Silvio Santos. Aí, pronto, a gente está recorrendo aos universitários, certo? Então, a pessoas experts, né, a pessoas que estudaram determinado objeto do saber e, com isso, podem nos auxiliar na interpretação das normas como um todo e também na aplicação dessas normas, certo? A doutrina, pessoal, ela tem uma função, inclusive, muito destacada, principalmente quando a gente se depara com casos que são casos recentes, né, ou que são pouco estudados, certo? Então, vamos lá. A gente está falando aqui de reconhecimento facial. Então, muito dificilmente a gente já vai ter uma legislação sobre isso. Muito dificilmente, inclusive, a gente vai ter julgados a respeito desse tema, mas certamente a gente vai ter gente que escreveu sobre esse tema, gente que pesquisou esse tema, certo? Então, naqueles casos novos, próprios, por exemplo, da nossa era digital, a doutrina se mostra especialmente importante, certo? Não apenas nesses casos, mas em outros que geralmente são muito raros de acontecer. E aí a gente não tem uma jurisprudência formada, certo? Mesmo assim, acontecendo esse caso, muito raro de acontecer, o juiz tem que dar uma resposta a ele. E de onde é que ele vai buscar informações, argumentos para a sua decisão? Ele pode buscar na doutrina. Ok? Vamos ver ainda sobre o repouso noturno. A gente já viu 2 julgados, né, que refletem a jurisprudência de um determinado tribunal brasileiro. A gente já viu que os costumes também podem ser úteis para o nosso esclarecimento sobre o que é repouso noturno. Mas vamos ver o que é que diz a doutrina. Guilherme de Souza Nutti, que é um autor de direito penal, a respeito do repouso noturno, vai dizer assim: entende-se por repouso noturno o período que medeia entre o início da noite com o pôr do sol até o surgimento do dia com o alvorecer. Vejam que ele, portanto, nos dá mais um sinal de como é que a gente pode resolver esse problema. Aí vocês vão perguntar, professor, e assim, o juiz vai seguir qual, na verdade? Aí cabe ao magistrado não apenas dizer qual que vai seguir, como justificar a razão de estar seguindo aquele. E aí, essa razão vai ser, eventualmente, no recurso, analisada por um tribunal que vai ver se, de fato, há razão para se manter aquele argumento. Entende? Alguma dúvida? Não, professor. Perfeito? Perfeito. Tess Sampaio Ferraz Júnior, no livro de introdução, ele ainda apresenta como fonte do direito as chamadas fontes negociais. O que são fontes negociais? São formas, são criações do direito que não passam por um órgão estatal. Geralmente são de iniciativa de indivíduos, de pessoas indivíduos, né? E aí a gente cai naquela definição, a gente foge daquela definição que a gente deu no início do estudo das fontes do direito, que é a definição de fontes do direito como origem
de onde promanam normas de direito gerais, certo? Então, aqui a gente tem normas individuais. Portanto, foge daquela definição, inclusive, de Risato Nunes, de centro emanador de regras gerais. Mas, de todo modo, é importante a gente destacar aqui que também as fontes negociais, elas são geradoras de direitos. Por exemplo, a gente chega num determinado contrato e eu tenho a lei que rege aquele determinado contrato, mas eu não tenho na lei todas as cláusulas que eu quero colocar no meu contrato para me proteger, para proteger a pessoa que está contratando comigo, certo? Aí o que a gente faz? Cria cláusulas, cria obrigações. Essa forma de criação também responde por uma espécie de fonte do direito, porque, de todo modo, dali está emanando uma nova formulação normativa, certo? Mas, de todo modo, a gente tem que deixar claro, é uma norma individual, é uma fonte que promana normas individuais, certo? Passando adiante, pessoal, a gente tem também a analogia. Quem é que poderia me dizer, porque é uma palavra que às vezes a gente usa também no nosso dia a dia, né? O que é que vocês entendem por analogia? Seria por comparação? Isso. Como é a comparação? Como é que poderia se dar uma... Fala aí sobre como é que a gente poderia fazer essa comparação. Ô, professor, não é nem que eu esteja tímido, é porque meu áudio está tão ruim mesmo que eu estou sem... Mas eu tô estudando muito bem. Pode falar, Marcelo. Tá. Não enrole, não. Não, eu acho que na minha cabeça, né? Na minha cabecinha de vento, seria mais ou menos o seguinte: houve um caso, não tem nenhuma lei que dite alguma coisa, mas aquele caso foi julgado isoladamente, então, por analogia àquele caso, eu decido dessa forma. Sei lá, na minha cabeça é mais ou menos isso. Isso. Entendeu? É esse caminho, eu entendi. Alguém pode... Que não seja jurisprudência ainda, mas foi, digamos, um fato isolado lá no Tribunal de Santa Cruz, aí chega aqui em Natal. Como é que a gente vê a analogia, pessoal? Como é que vocês aplicam a analogia na vida de vocês? Professor? Oi, Vitor. Tipo assim, não é uma coisa assim, a um campo geral do direito, mas uma coisa que eu percebo que a analogia está bem intrinsecamente ligada é quando a gente fala daqueles livros teóricos de direito. Porque quando começou a falar sobre essa parte da analogia, eu lembrei muito do texto de Afroz, já que eu sou do grupo do realismo jurídico, daquele ponto do jogo de xadrez, que ele faz justamente a analogia do jogo de xadrez perfeito. com a questão do direito e também o fato social. Certo, perfeito. Marcelo e você conseguiram compreender, né, a ideia da analogia. O que é que acontece? Eu tenho uma determinada norma jurídica que se aplica a um caso que tem características A, B, C e D, certo? Um caso tem essas características. Aí eu me deparo, e a lei, assim, ela é expressa, ela se aplica a um caso com essas características. Mas eu me deparo com um caso que tem característica A, B, C e E, não tem a D. Tem uma pequena modificação em relação a esse primeiro caso, em que há uma lei específica regulando essa hipótese, né? Há quem defenda a possibilidade de aplicação analógica dessa lei que serve para o primeiro caso no segundo caso. Por quê? Porque esse segundo caso ele se assemelha bastante ao primeiro. E a diferença entre eles não é essencial, certo? Vou tentar esclarecer para vocês uma aplicação prática sobre a analogia. Um tema do momento, né? A gente está discutindo na atualidade a possibilidade ou a conveniência ou a legalidade, né, de se proceder
ao aborto, ao abortamento de um nascituro, né? No caso em que a mulher foi vítima de estupro, certo? Então, o Código Penal possibilita, expressamente ele diz o seguinte: se a mulher foi vítima de estupro e engravidou em razão disso, não diz exatamente assim, mas eu estou tentando esclarecer aqui para vocês. Ela pode cometer o abortamento e não responder por esse crime, porque isso é um crime grave, o aborto, a prática do aborto, certo? O Código Penal, antigamente, fazia a distinção entre dois crimes contra a liberdade sexual, que era o crime de estupro. O crime de estupro era o quê, pessoal? Era a cópula vagínica, era a conjunção carnal, né? E o crime de atentado violento ao pudor, que era qualquer outro ato libidinoso que não fosse a cópula vagínica, né? A conjunção carnal. O que é que acontece? Existe a possibilidade, isso a medicina relata, de alguém que foi vítima de violência sexual, mas não houve cópula vagínica, né? Então não houve penetração na vagina, e a pessoa pode engravidar mesmo assim, né? Tem até uma expressão chula que eu não vou aqui comentar para vocês. Mas existe essa possibilidade, remota, mas existem relatos na medicina. Aí eu pergunto para vocês, a lei possibilita que a mulher proceda ao abortamento no caso de ser vítima de estupro. E se ela engravidar sendo vítima de um atentado violento ao pudor? A lei não diz nada a respeito. Aí há uma corrente que defende a aplicação analógica daquela regra que valia para o estupro, para a vítima do estupro, também agora para a vítima do atentado violento ao pudor. Entendem? Isso hoje não tem mais relevância porque o legislador terminou tirando essa distinção. Hoje tudo é considerado estupro, seja a cópula vagínica, seja qualquer outro ato libidinoso. Certo? Então, colocou num só tipo penal. Não tinha razão, os tipos penais eram diversos, mas tinham a mesma pena, por exemplo. Então, assim, para que fazer essa distinção? Né? Tanto que se dizia de forma imprópria, aquele meliante foi estuprado, né? Sob a égide da redação anterior do Código Penal, o homem não pode ser vítima do estupro, ele podia ser vítima de atentado violento ao pudor, certo? Porque ele não tem vagina. Então hoje não tem mais essa distinção, ok? Então, homem hoje pode ser estuprado também. Compreende, pessoal, o que é que vem a ser a questão da analogia? Professor, rapidinho. Na legislação aí que você falou, mesmo que só haja o contato físico e ocorra a gravidez, porque a gente sabe que não necessariamente precisa da penetração para que ocorra a gravidez, certo? Sim. Mas, ainda que haja só o contato físico, é estupro, então, né? Bom, veja só. Houve uma discussão de que, vamos lá, quem já foi para o Carnaval de Recife e Olinda deve já saber, pelo menos, se não foi vítima disso, pelo menos sabe das histórias que alguns homens circulavam uma mulher e todo mundo dava um beijo coletivo, né? Arrancava o beijo. Ou então quem já foi ao Carnatal, né? E eventualmente sofreu algum tipo de, vamos dizer assim, de licença não autorizada, né? De seu corpo, né? Por alguém embriagado ou não, muito consciente ou inconsciente, né? da própria atitude. Nesse caso, a pessoa ela é vítima de um estupro, né? Então, alguns autores, até a jurisprudência se colocou diante desse questionamento, né? Porque um beijo roubado seria um estupro? Sei lá, é um ato libidinoso. Beleza, é um ato libidinoso. Mas será que não seria um pouco desproporcional um beijo roubado ter como pena mínima 6 anos de reclusão
a pessoa ficar, no mínimo, 6 anos presa, ou poder ficar presa, por causa de um beijo roubado, né? Eu não estou diminuindo a importância desse crime. Mas houve essa reflexão. E hoje a gente já tem uma distinção entre o ato libidinoso mais grave, né, e aquela simples importunação ofensiva ao pudor. Vocês devem se recordar ou não, mas houve alguns casos em que a pessoa, né, no ônibus bulinava outra, ou teve casos também que chegou, foi inclusive o motor da modificação da legislação. O homem que ejaculava na mulher no banco do ônibus, né? Aí queriam colocar como estupro, mas ficava um negócio muito forçado, ou atentado violento ao pudor, né? E, por outro lado, existia uma contravenção que previa uma pena ridícula. Aí os legisladores resolveram fazer um meio termo. Nem uma coisa menor, né, como a importunação ao pudor público, né? Por exemplo, a festa do interior, eu via direto. Depois da festa padroeira, chegava um bocado de BO, né, no juizado, de gente que foi fazer xixi no meio da rua. Aí a mulher passou lá, viu aquilo, se escandalizou, aí lá vai a contravenção, né? E aí a gente tem um caso mais grave, que é o de estupro. Nesse meio termo, hoje a gente tem um tipo penal que constitui efetivamente constitui um crime, não é mais uma contravenção, mas que é punido de maneira menos severa do que o estupro. Certo? Compreendido? Vem a importância da analogia. Vou fazer outra provocação. Eu tenho uma lei que ela se aplica a um caso que tem as características A, B, C e D. E eu tenho uma outra lei que se aplica a um caso que tem as características A, B, C e E. Nesse caso, eu posso aplicar a lei que se aplica ao primeiro caso no segundo caso, por analogia? O que vocês acham? Vocês compreenderam a pergunta? Sim. Por quê, Marcelo? Por quê? Porque se parecem, né? Então, professor, é como o senhor falou, assim, se não tiver um abismo muito grande nessa letra que estiver faltando, possivelmente sim, se os casos estiverem bem próximos. Eu tenho um obstáculo nesse caso especificamente, que é a existência de uma lei específica para o segundo caso. Entende? Então, nessas situações, via de regra, não se aplica a analogia, porque o legislador não deixou brecha. Entende? Eu tenho uma lei que se aplica ao primeiro caso e uma lei que se aplica ao segundo caso. Por mais que eles sejam parecidos, houve uma opção do legislador para fazer essa diferença. Entendeu? Então, em regra, não se aplica. Apesar de haver possibilidade, assim, excepcionalmente, de aplicação. Quando se comprovar, por exemplo, que essa segunda lei é absolutamente retrógrada, inadequada, aí a gente vai para um outro campo em relação à eficácia, que é o que a gente vai ver nas próximas aulas. Certo? Tranquilo até aqui? Vamos lá. Sim. A gente viu a analogia e aí a gente vai ver agora os princípios gerais do direito. Os princípios gerais do direito são uma reminiscência do direito natural como fonte, né? Então, quando a gente viu lá o justnaturalismo, né, a gente não se valia da compreensão de um chamado direito natural, daquilo que estava pairando sobre nós e que não precisaria nem sequer ser escrito, porque era algo que era ou dado por Deus, em princípio, ou depois dado ao homem por sua própria razão, independentemente da existência de Deus.
Então, quando a gente vai olhar, por exemplo, para o direito romano, o Piano já enunciava princípios gerais de direito. Ele disse que os princípios gerais de direito poderiam se construir a partir de 3 patamares, né, 3 indicações básicas. Ele chamava o sum quic tribuere, dá a cada um o devido, dá a cada um o que é seu, né? O nemine ledere, não causar prejuízo, né? E o honeste vivere, que é o viver honestamente. A partir dessas três diretrizes, a gente tem a enunciação de todas as normas jurídicas, basicamente. São princípios gerais que não estão escritos na Constituição, não estão escritos na própria lei e se espraiam por todo o ordenamento jurídico, certo? Então, não confundir aqui, pessoal, com princípio. Esses são princípios gerais. Os princípios, normalmente, pelo menos eles são enunciados na legislação. Ou de forma expressa ou implícita, né? Mas princípios, eles são... a gente vai estudar mais adiante, né, a diferença entre princípios e regras, mas aqui a gente está falando sobre princípios gerais do direito. Princípios, por exemplo, que eles descambam limites territoriais. Se a gente for falar no direito ocidental, a gente tem princípios gerais que inspiram direitos distintos, como o direito da África do Sul e o direito da França, certo? Porque eles são gerais, ok? E eu tenho um asterisco aqui, pessoal, para lembrar vocês que, assim como os costumes preterlegem, a gente tem a lei de introdução, os princípios gerais de direito como uma forma também de suprir uma lacuna da lei. A gente já viu que a analogia faz isso, a gente já viu que os costumes fazem isso, e agora vê que os princípios gerais de direito também fazem a mesma coisa, certo? E para concluir, pessoal, a gente tem a equidade. Vocês já devem se recordar, quando a gente falou em justiça, a gente falou naquela ocasião sobre a equidade aristotélica, que era justamente o sentimento do justo no caso concreto. Era como, inclusive, se resolviam as questões jurídicas até a fase, nas primeiras fases do direito romano, certo? Então, é a percepção do juiz, do pretor, no caso concreto, que definia a solução do caso, independentemente de uma régua que se visse para ele como um parâmetro, né? Com a eclosão do direito positivo, agora no século XIX, é que a gente vai fugir desse modelo como regra, certo? Apesar do que a gente já pode observar uma transição, ainda vai ver lá em História do Direito, a transição do jus para o directum, a partir do momento em que a gente termina por acolher de forma mais destacada a forma jurídica dos hebreus e deixando de lado a forma de resolver as questões concretas, né, do sentimento do justo no caso concreto, que era próprio das fases iniciais do direito romano, certo? Então, como é que se revela a equidade? Eu tenho aqui eu tenho a lei, mas essa lei não vai me possibilitar a justiça. Ela não combina com esse caso. Esse caso concreto aqui não dá espaço para a lei, para essa lei especificamente. Então, eu vou dizer aqui como deve ser de acordo com o meu sentimento, certo? E aí existe essa possibilidade, inclusive reconhecida no Código do Processo Civil, nos chamados procedimentos de jurisdição voluntária, que não existe conflito, não existe lide, o juiz pode, vez por outra, atender a regras que condizem com as pessoas que estão ali participando, que não estão em luta, né, não estão em conflito,
Então, assim, ele é um pouco mais maleável, pode fugir um pouco do estrito cumprimento da lei, entende? E aí é que se dá a equidade. Ok? Alguma dúvida? Tranquilo em relação às fontes do direito, pessoal? Tranquilo. Já pode ser objeto da nossa prova da terceira avaliação, sem nenhuma dificuldade, né? Sim, pode sim. Perfeito. Agora, já que você deu Eu estou estudando fonte de direito pelo compêndio da Maria Helena Diniz. Aí é bem profunda, bem minuciosa a análise dela. Perfeito. Pessoal, com isso, a gente conclui essa matéria, né? Só recordando para vocês, eu vou colocar de hoje para amanhã uma atividade que vai valer como presença, certo? Mesmo quem não esteja aqui presencial, assim, participando sincronamente, eu vou disponibilizar esse vídeo lá no SIGA, né? De hoje para amanhã também. Eu vou disponibilizar o vídeo, o questionário não é um questionário, é uma pergunta só. Vocês respondem essa pergunta e obviamente, se vocês responderem alguma coisa basta responder em uma página, no máximo uma página, num parágrafo, certo? E vai ser tida como satisfeita a questão da presença, certo? Uma página não, Daniela. Pode ser um parágrafo. Aí eu estou pensando na pergunta. Porque se for uma pergunta complexa, nenhuma página vai resolver, não. Ok? E eu vou disponibilizar, pessoal, esse vídeo para eventualmente vocês... quem faltou, né? Quem não teve condição de ficar aqui sincronamente ou está muito aperreado aí, assistir novamente depois, ok? Alguma outra dúvida? Pois, boa noite. Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. Professor? Oi. Boa noite. Não é sobre a matéria em si, mas uma pergunta em relação ao direito. O senhor sabe me informar se o tribunal de júri é de entrada pública? Sim. Eu posso procurar com a colega minha que faz o júri para saber a próxima pauta e digo na quinta-feira, se vocês tiverem interesse. Eu vi uma que seria no Miguel Seabra. Aqui pertinho. Eu nem mostrei para vocês, aqui é a minha sala. Aqui eu vejo o Miguel Seabra dali. Acho que não dá nem para ver, não. Ali, tudo vazio, porque hoje em dia é tudo virtual, né? O processo ali é... Boa noite, prof. Tchau, pessoal. Aí eu informo na quinta-feira. Tchau, professor. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Boa noite.